Poliana Moça foi a pior novela que o SBT já fez ou não? Quais foram os pontos positivos dela? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso. E aí galera do canal, tudo bom com vocês? O povo costuma dizer que eu não gosto da Poliana, só que isso é mentira, isso é fake news, rapaz. Que eu não gosto do quê? Se eu não gostasse da novela, eu simplesmente não assistiria e eu nem faria vídeos sobre ela aqui no canal. Porque eu sou assim, se eu não gosto de uma coisa, eu nem acompanho. Feito esses filmes recentes agora dos Mamonas Assassinas, do Silvio, eu tava muito curioso pra assistir, mas eu não fui pro cinema, não paguei ingresso pra ver um negócio que eu já sabia que não ia gostar. Aí quando o filme do Mamonas saiu online que eu assisti, aí eu disse, realmente, o filme é muito ruim. O do Silvio eu já sei que vai pelo mesmo caminho, então só quando tiver disponível online, que eu puder assistir de graça, aí talvez eu veja e grave um vídeo aqui no canal dizendo o que foi que eu achei. Mas ir pro cinema e pagar, não. Imagina uma novela que é tão longa, dura tantos capítulos e você tá acompanhando um negócio que você não gosta. Eu não faço isso. E é por isso que já tem um tempo que eu não acompanho mais as novelas da Globo. Eu vejo um pedaço ou outro quando a TV tá ligada na hora da janta, né? Mas acompanhar mesmo, não. Pelas coisas que eu leio online, as cenas que eu assisto, dá pra ver que eu não tô perdendo muita coisa, né? Essas últimas produções não estão tão boas feito as antigas. Eu prefiro muito mais ver a reprise de Alma Gêmea do que ver uma novela nova atual. Não tá fácil pra ninguém mesmo, não. Isso que é aquela coisa, né? Se eu não gostasse de Poliana, eu não teria assistido. Mas é claro, isso não significa que a gente tenha que concordar com tudo e que a gente tenha que gostar de tudo, né? Sempre tem aqueles elementos que a gente sabe que poderiam melhorar. E nesse caso de Poliana Moça, teve bastante coisas. Mas a questão é, será que Poliana Moça é tão ruim assim? Ela foi a pior novela do SBT? Bem, se a gente for comparar com as outras, né? Bem, na minha opinião, a de vocês pode ser diferente, mas se eu comparar com as outras, eu diria que eu colocaria ela realmente na última posição, porque vamos lá, vamos comparar com a infância de Romeu e Julieta, que tá mais ou menos próximo, né? Eu diria que ela tá uma posição acima, não chega a ser a pior. Mas vamos lá, por que eu acho que Poliana Moça é pior do que a infância de Romeu e Julieta? Porque a infância de Romeu e Julieta, mesmo sendo uma novela assim sem propósito, sem história, mas ainda tem momentos divertidos, tem bons personagens, então eu gostei mais. Poliana Moça, eu achei que ela foi uma novela muito séria, foi uma novela muito pesada. Tinha momentos que fazia mal assistir. E eu não tô querendo exagerar não, é verdade. Teve muitos momentos que eu realmente não queria mais assistir a novela, mas eu sabia que eu tinha que continuar por conta dos vídeos e pra saber se a novela ia melhorar ou não, né? Mas aquelas cenas do sequestro do Luca, depois as que foram ligadas ao Jeff, aí a Poliana foi sequestrada também, aí ela ficou sofrendo pressão psicológica com a Celeste, também tava sofrendo por conta da Tânia, tudo isso tava fazendo mal acompanhar. Não parecia uma novela pra família como o SBT gosta de vender, né? Que diz que não, as novelas da gente são tranquilas, são boas, você pode assistir sem problema nenhum. Não foi o caso de Poliana Moça. Essa fase da novela tava muito pesada. Nem Chiquititas, que já teve muitos assuntos sérios, né? Já trabalhou com tantas coisas assim, e até mesmo Cúmplices de um Resgate, que era focado num sequestro, tinham chegado nesse ponto, que eram novelas que tinham muitos personagens e eles davam uma amenizada, seja na trilha sonora, nas músicas, nos clipes, né? Ou nos personagens que eram engraçados, faziam alguma palhaçada. Só que Poliana Moça não teve isso, né? Tava todo mundo com energia muito negativa, fora outros núcleos que eram cheios de problemas, né? A gente teve o Sérgio com a Joana, que, cara, eles eram um ótimo casal nas aventuras de Poliana, e aqui do nada inventaram que eles tinham que brigar. A gente sabe que isso acontece, mas a novela focou muito nisso, passaram muito tempo discutindo. O novo clubinho, que poderia ter trazido algo de bom na novela, também ficou muito repetitivo, tava copiando o clube antigo, então não teve muita coisa a acrescentar. E eu acho que tudo isso deixou a novela com um clima muito pesado, né? Ela faltou aquele respiro, aquela coisa de que, nossa, tá legal de acompanhar. Ficou muito sério em muitos momentos assim, né? Como eu digo, o problema não é você falar sobre esses assuntos, sobre mostrar sequestro ou cenas mais pesadas, não. Mas é você não ter uma maneira de balancear, porque é uma novela, não é um filme, não é uma série que é mais curto de você assistir. É algo que você tá acompanhando todo dia por mais de um ano, 2 anos, né? Que você assiste uma novela dessas. Então fica pesado realmente você assistir por muito tempo. Já a infância de Romeu e Julieta não. Embora também não tenha tido uma história muito firme, pelo menos foi uma novela mais engraçada, mais divertida, tinham bons personagens, só poderia ter tido uma história melhor, né? Por isso que eu coloco Poliana Moça em último lugar. Mas GP, você disse que esse vídeo você não ia falar mal da novela e só tá detonando. Calma, porque essas são as partes negativas e muitas delas eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Mas peraí, será que essa novela só teve coisa ruim mesmo? Será que não teve nada pra gente aproveitar? Não teve nada de positivo? Então,
tiveram algumas coisas sim. Mas vamos lá. Eu achei que não foi uma boa decisão do SBT ter se livrado de boa parte dos personagens, principalmente personagens que eram muito bons e que faziam a história render. Então terem tirado a Filipa foi algo que eu não entendo. Principalmente porque a Bela Fernandes continuou contratada do SBT, né? Ela fez o quadro lá do Philip Power, que comentava a novela. Mas por que você vai colocar personagem pra comentar a novela e não na novela, né? Cara, eles se livraram de toda a família do Roger. Do nada, ai, vamos tirar todo mundo. Tiraram ela, tiraram o Guilherme, que era um personagem tão importante. Tiraram a Yasmin com a desculpa de que ela tava viajando. Aí o Luigi teve que se envolver com a Song, mas os dois não tiveram uma parceria muito boa. Aí sem o Guilherme, colocaram a Raquel pra ficar com o André, mas eu achei que os dois não combinaram tão bem assim. Foram decisões que eu simplesmente não entendo. Porém, alguns personagens novos acrescentaram bastante a trama, como foi o caso da Helena. Eu gostei muito dela, foi uma boa personagem. Eu achei que ela se perdeu um pouco, né, porque ela começou meio vilãzinha, depois ficou mais legal, depois ficou chata de novo e depois ficou sem propósito. Mas ainda assim, mesmo muitas pessoas não gostando, eu curti. Eu também gostei da Song, só achei que a personagem também poderia ter tido um desenvolvimento melhor, né, porque você não sabia se ela era vilã ou não. Tinha momentos que ela era chata, aí ela pedia desculpas, e depois tava chata de novo, aí depois pedia desculpas e ficava sempre nessa, né? Tá, a personagem é vilã ou não é? O Eric teve um desenvolvimento também muito bom, só que depois se perdeu, porque a gente não sabia se ele tinha melhorado ou não, se ele tava sendo falso. Teve toda aquela questão da ansiedade dele, que eles não desenvolveram bem. É uma coisa que aconteceu bastante nessa novela, né? Eles abrem um tema, mas não finaliza e fica sem desenvolver. A Celeste era meio chatinha, mas eu gostei dela, né? Em alguns momentos eu achei que ela acrescentou bastante pra novela. E a Tânia, eu achei a Tânia sensacional. Ela foi uma ótima vilã. Só achei que ela tava na novela errada, né? Imagina uma vilã dessas em um Cúmplices de um Resgate, em Chiquititas, em outras produções assim, né? Eu achei que aqui ela poderia ter tido um desenvolvimento melhor também, né? Essa é uma frase que eu tô repetindo bastante, mas que aconteceu. Mas ainda assim eu gostei bastante da Tânia, pra mim é uma das melhores vilãs de todas as novelas do SBT. E tivemos também o Pinóquio. Muita gente não gosta dele, acha o personagem chato, mas eu gostei, gente. O grande destaque da novela foi ele, né? Ele apareceu bastante, toda a trama girava mais em torno dele do que da Poliana. Eu curti. Eu não achei o Pinóquio um péssimo personagem não, eu gostei dele, achava ele divertido, algumas cenas dele eram bem engraçadas, então não tem muito o que falar sobre esse personagem, eu achei que também foi uma boa adição para a história da novela. Outras coisas positivas foi o João, eu gostei muito do desenvolvimento do personagem, achei que ele deu uma boa amadurecida, ele não tava tão engraçado quanto nas aventuras de Poliana, mas tinha alguns momentos bem divertidos, quando teve a chamada de vídeo, quem lembra, o menino ficou soltando pum. Cara, aquela cena foi impagável. Tem momentos na novela que eram bem divertidos, né? Uma pena que eles não exploraram isso, esse lado mais engraçado dos personagens. Mas ainda assim eu gostei muito do João. Teve toda aquela trama com o Tião, né? Que foi meio forçada, mas ainda assim o menino conseguiu segurar, né? Foi um bom desenvolvimento pro personagem dele. A Kessia também foi outra personagem que poderia ter tido um desenvolvimento melhor, mas nos poucos momentos que ela pôde brilhar, ela também teve uma presença positiva, né? É aquela coisa, né? O SBT tinha bons personagens, boas histórias, só faltou desenvolver. Vocês estão vendo, né? A questão, às vezes, o problema não é nem a novela, que a novela é tão ruim assim. O problema é esse, desenvolvimento. Você tem aquele personagem, pra que não usar? Nossa, vocês se livraram, vocês instalaram o dedo do Thanos, se livraram de metade do elenco. Se só tem essa galera, desenvolve essa galera. Mas por que não dá atenção pra eles? Nem a própria Poliana teve um grande desenvolvimento assim, né? No primeiro capítulo ela começou super chata, nem parecia a mesma personagem, que ela amadureceu. Aí depois que passou a festa de aniversário dela, ela voltou a ser a Poliana chorona, né? Ou seja, eu tô sendo chato? Não, era uma personagem que, por ser a protagonista, a gente queria ver ela tendo mais histórias interessantes e não teve. Algumas pautas da novela também foram bem importantes, mas faltou aquele bom e velho desenvolvimento, como a questão da Lorena, né? Que ela tava se sentindo muito velha pro grupinho das crianças, mas ao mesmo tempo ela tava muito nova pras meninas, né? Então ela tava naquela fase da pré-adolescência que você não sabe onde você se encaixa, porque você nem se sente criança, mas você também não se sente adolescente, você ainda gosta das coisas da infância, mas você já tá começando a se identificar com as coisas da fase jovem, então você fica naquela, gente, o que eu sou? Sou criança, adolescente, eu não sou? E ela não conseguia mais se encaixar com as crianças, porque eles estavam com papos muito infantilizados pra garota. Ela já mudou o estilo dela, das roupas, de como se portar, mas ao mesmo tempo, dentro do grupo das meninas, ela ficava de fora,
porque ela se sentia assim mais distanciada, porque via que elas eram mais velhas, as conversas que elas tinham, e ela queria participar, mas não conseguia, porque as meninas viam ela como criança, né? A forma que ela via os amigos. E isso foi um tema tão importante que foi esquecido. Vocês perceberam que eles simplesmente se esqueceram dessa pauta e não trabalharam mais? Seria tão importante porque tem tudo a ver com a história da novela, não é Poliana moça? Não são as questões do amadurecimento? Isso tem tudo a ver com o amadurecimento, com essa fase tão importante para muitas meninas, acho que principalmente com as meninas, né? Porque menino demora para amadurecer. Menino não tem muito disso não, tá? Adolescente tá lá na zoeira, tá na brincadeira, nem percebe essas coisas, mas garoto, eu acho que elas são mais focadas nisso. Então, para as meninas que assistem a novela, que estão passando por essa fase, seria muito importante e eles não desenvolveram. Também teve a questão dos gêmeos, né? Aquela relação deles com a internet, essa cobrança, os haters. Também teve a questão da mudança de voz, que também acontece, né? Você tá passando pela puberdade. Só foi desenvolvida no final da novela, né? Quando a novela já tava prestes a acabar, aí eles lembraram, tem os gêmeos, vamos trabalhar os gêmeos. Quando isso poderia ter sido desenvolvido há muito tempo atrás. Teve a questão do Mário, passou um tempão fazendo live, os pais não perceberam, né? Essa questão também relacionada com internet, ou seja, tinham pautas muito boas, a novela não desenvolveu. Como eu falei, né, também teve a questão da ansiedade do Eric. Então, olha só, não foi por falta de tema, não foi por falta de assuntos legais, foi por falta de não saber desenvolver. E a gente não sabe o quanto a pandemia afetou isso, né? Porque provavelmente eles tiveram que mudar algumas coisas, alguns atores tiveram que sair, né? O João Guilherme ia fazer o papel do Luca, ele não conseguiu fazer porque a novela adiou, e eles trocaram o ator. Então, muita coisa ali poderia ter sido trabalhada melhor e a gente não sabe, né, se a pandemia prejudicou e eles tiveram que mudar o texto. Enfim, ainda assim eu acho que tiveram coisas positivas na novela. Eu gostei muito da Dona Branca, ela tava divertida como sempre, né? A Nancy foi outra personagem que poderia ter sido desenvolvida melhor, né? Mas não foi, ficou apagada. A dupla dela com o Antônio, que era tão boa, não foi. Eu não vou me estender muito, porque quanto mais coisas eu falar, eu vou usar os mesmos exemplos de sempre, que falta desenvolvimento. Então é isso aí, né? Agora eu quero que vocês digam a opinião de vocês. Vocês gostaram de Poliana Moça? Acharam que foi uma boa novela ou não? Teve muitos defeitos ou teve mais acertos? Comenta aí qual foi a opinião de vocês, sempre respeitando a opinião dos outros, né? Não vamos causar treta, não vamos causar confusão, não vamos causar polêmica, nada disso, gente. Só chegar e dizer que a novela não prestava não. Tem que explicar os motivos. É isso aí, galera. Mandem mais sugestões de vídeos, tô sempre atendendo os pedidos de vocês. Deixa o like se vocês gostaram. Também tem aqui a opção de hypar o vídeo. Nenhum vídeo meu foi hypado até agora, então se vocês puderem dar aquela ajuda, vai ser bom demais pro canal. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Eu tô indo e fui. Valeu!